bom dia, né? Bom dia, deixa eu fazer um bom dia aqui no chat também, né? Bom dia a todos. Então, eu vou ter das férias aí, né? Tive uma viagem maravilhosa lá em Jerusalém, então, rezei muito por todos aí e tal. Então, vou ter revigorado, né? Agora, temos que acabar nosso curso, né? Então, a gente vai, tem hoje, né? E aí eu vou, uma grata surpresa, mas a gente conseguiu liberação para a última aula do curso ser presencial, né? Para a gente entregar os kits de secretaria que a gente recebeu, né? Lembra que a gente ficou de. A gente tinha o material, mas a gente não tinha recebido ainda. Na verdade, não sabia como entregar porque a gente não tinha liberação, né? E agora a gente recebeu a liberação de que pode. Bom, para entregar o material, precisa, uma hora precisa se encontrar, né? E, então, antes das aulas de laboratório, que serão todas presenciais na Federal, a gente quer fazer a aula de encerramento do curso lá na Federal, tá? Para recebê-los, conhecê-los, etc, né? Bom, depois a gente comenta o finalzinho aí, mas agora vamos dar o andamento. Hoje essa aula aqui vai ter três partes, né? A parte inicial que eu vou falar agora, né? Basicamente vai resumir a parte de Vygotsky, né? E a introdução do feedback pedagógico, né? A gente vai já estou exercitando, né? Peço desculpas que eu, de repente, um pouquinho me atrasado por causa da minha viagem, né, das minhas férias, não consegui dar os feedbacks como eu gostaria de dar. E, com os inícios dos cursos na Federal, eu estou um pouco atrasado, mas antes de entrar na última aula, eu quero finalizar todos os feedbacks que eu preciso dar para vocês, tá? A gente vai exercitar ainda, porque ainda temos o curso em andamento junto com a parte de Arduino, tá? Mas eu vou dar um pouco a teoria do que a gente está fazendo, né? Fazeres que vêm de saberes. Eu gosto de sempre explicar o que a gente está fazendo, porque é um curso para professores, é uma formação para professores, tá? Então, a gente vai dar a primeira parte minha, deve ser mais ou menos uns 45 minutos. Aí o professor Rony vai completar essa aula com a parte dele de motor, né? Então, é o kit movimentando coisas. O kit ainda não, o motor. E depois a gente vai integrar, o próprio professor Rony deve falar isso em Arduino, né? Como fazer essa parte inteligente. E, é, e professor, depois do intervalo, o professor Celso vai finalizar com a publicação do diário de bordo na internet, né? Então a gente vai ensinar vocês a como vocês postarem, né? Então esse é o sumário de hoje, da minha parte, perdão, né? Essa primeira parte. Seria a parte 4.1, depois parte 4.2 e depois parte 4.3, né? Tá? 4.1, 4.2, 4.3. Não. Perdão. 4.1A, né? Que é antes do intervalo. 4.1B, antes do intervalo. Depois 4.2, né? Que é depois do intervalo, certo? Então vamos lá. Vygotsky, desenvolvimento sociocultural, funções mentais básicas e avançadas, o MKO, o aprendiz e a zona de desenvolvimento proximal, linguagem e instrumentos psicológicos, tá? Então isso aqui é a parte de Vygotsky. E aprendizado colaborativo com o feedback está aqui. Função do professor no feedback, como é que se trata o erro, como é que a gente conceitua e como trata o erro, o modelo do feedback e os cuidados do feedback, tá? Então, primeiro, né, Vygotsky, sempre gosto de começar com essa parte, né, porque ele era um gênio em línguas, tá? Então, isso daí, logicamente, tem gente com mais facilidade e menos facilidade, né? Então, mas a parte de língua, a gente sabe que quanto antes a gente investe na criança, melhor. Então, vou dar o exemplo do Vygotsky aqui, né? Então, ele nasceu no final do século XIX, né? Em Orsha, que agora é Bielorrússia, né? Na época era Rússia, né? Ou, na verdade, começo da União Soviética, mas já era uma coisa meio na linha da União Soviética, né? E os pais eram judeus, a família era judia, né? Simeon era um diretor de banco, executivo de banco, né? E a mãe Cecília era uma professora que dava aulas. Quando conheceu o Simeon, era professora mesmo, né? Oficial da Bielorrússia, né? E tiveram 8 filhos, né?
muito legal, né? Uma família grande, numerosa, né? Então, eita, deu uma coisa errada aqui, então deixa eu só. Pronto. Cecília, né? Foi uma mãe intensamente devotada à educação das crianças, tá, pessoal? Então, o pai também, né, Simeão, ele era muito preocupado com o tema, tanto é que ele decidiu mudar de lugar, o banco, né, mais ou menos. Por quê? Mesmo, mas alguém falou assim, mas se você for para outro lugar, pode ser que você não seja mais diretor. Tudo bem, ele falou assim, tudo bem. Por quê? Ele quis mudar para uma cidade grande, Gomel, né? Gomel seria a segunda cidade da Bielorrússia, né? A cidade dele, Orsha, era uma cidade modesta, né? Não, digamos assim, uma cidade meio country, né? Meio country. Ele queria ter uma cidade, falou assim, minha família é muito importante, né? Minha esposa cuida, ela é professora, ela tá, digamos assim, profissional da área, mas mãe, né? Tempo integral, então, mas ele queria um desenvolvimento para as crianças como? Ele queria ter uma biblioteca boa, não só uma bibliotecazinha, né, de livros de leitura, mas ele queria uma biblioteca de aprendizados mesmo, né? Queria que a cidade tivesse vida cultural, teatro, né? Coisas de música, tá? Ele queria que os filhos pudessem ter cafés literários, cafés com palestras, com discussões, encontros com intelectuais, né? Leitura de poesias. Então ele falava assim, então Goma era como se fosse uma Campinas, se fosse São Paulo, né? Campinas, a segunda cidade de São Paulo, seria isso, uma segunda cidade da Bielorrússia, né? Então foi para isso. Ele mudou e arriscou e de fato ele foi rebaixado, né? Mas ele achou que era mais importante a família. Então, e aí o menino Vygotsky, ele tinha muita facilidade de aprender línguas. E com esse incentivo da mãe, né, cuidando sempre dele, do pai, incentivando e propiciando as condições, né? Então, logicamente, ele aprendeu primeiramente o russo, né? Como ele era uma família, né, então, Bielorrússia, né? Então, logo depois ele aprendeu alemão, por causa da proximidade no leste, né? Tá? Então, com alemão. Então, ele falava russo e alemão, assim, de forma natural, né? Depois ele aprendeu pelo origem judia hebreu, né? Eu também estudei hebreu, um pouquinho difícil, mas bem diferente, pelo menos pra gente. Pro russo, não tanto. E aí o francês da época, que o francês seria o inglês nosso. Na época, a cultura dominante era a francesa, né? A cultura, né? O mundo girava em torno da França. Então a França, né? E por gosto ele aprendeu inglês. Não que fosse uma coisa muito importante na época, mas pelo menos por negócio, sim. Por coisa de dinheiro, talvez o pai, né? Mas por gosto ele aprendeu inglês também. Aí, no ensino colegial, né? No ensino no meio do ensino, né? Ele aprendeu latim e grego, que era o clássico, na formação clássica, na época eles tinham latim e grego, né? E aí, concretamente o grego, né? O latim era obrigatório. O grego, o professor de literatura que falou para ele: olha, Leve, né? Leve, você tem facilidade, você é muito bom, você podia aprender grego. Aí o Leve falou assim: mas o que eu vou fazer com grego, né? Eu não vou fazer filologia e tal, né? Mas o professor insistiu, falou das vantagens de ler os clássicos, de poder cultura grega, filosofia e tal, né? E aí ele acedeu e aprendeu. Então ele era, pelo menos na parte de escrita e leitura, né? Ele tinha fluência, né? E adulto, ele ainda estudou depois o Esperanto, que é uma linguagem, né, teórica, né? Mas ele aprendeu, né? Então, 5 línguas fluentemente, 2 para trabalhar bem e uma como estudioso. Então é uma beleza, né? Um aluno assim, né? Genial, mas exemplar no sentido de seguir uma seguir uma trajetória, um esforço para desenvolver as suas habilidades. Ele já tinha habilidades muito, né, natas, mas aí ele teve um ambiente que o ajudou, a família que o ajudou essencialmente, mas os professores, né, o professor de literatura incentivou, então uma maravilha. Então acho que é um papel muito importante dos tutores, né, dos professores, especialmente os professores de escolas integrais ou as professoras e os professores das escolas de fundamental, né, inclusive no fundamental 1, tá, para
detectar esses talentos e sem pressionar, mas, né, criar uma grande boa inquietação para o desenvolvimento que pode ser maravilhoso, né? Então, 7 línguas, né? Como é importante o zelo dos pais e a atenção do cuidado da mãe e a interação do professor, né? Cutucando a pessoa, certo? Ok. E aí, né? O que ele trabalhou depois, né? Ele trabalhou na parte da psicologia, tá? Psicologia da aprendizagem, né? Na verdade, Vygotsky é o pai do desenvolvimento sociocultural, né? É um geral da teoria. Segundo essa teoria, né, pessoal, as interações sociais, por isso a parte sócio, né, são essenciais na cognição das crianças. A parte cultural é esse desenvolvimento, né? Esse, as interações sociais são importantes, mas é preciso ter essa abertura para o desenvolvimento, esse lado cultural, né? O meio, as possibilidades de interação, não só a interação, mas diversas possibilidades de interação que ele viveu, né? Ele viveu, então ele logicamente não, ele, por esforço e por talento incentivado, ele formalizou o que ele vivenciou, né? Então ele identificou o que se chama de funções mentais elementares, né? Elementary Mental Functions, que eu traduzo aqui por FMB, né? Funções mentais básicas, certo? Então, que a criança vai ganhando no seu desenvolvimento individual. Então, são 4 aqui, né? Atenção, né? Sensação, percepção e memória. Então, essas 4 funções aqui são as básicas que as crianças, né, ou qualquer pessoa, de alguma forma sensorial, cognitiva, vai desenvolvendo, né? Atenção, sensação, percepção e memória. Porém, primeiro esse mapeamento, essas coisas, funções básicas, para o crescimento significativo. O que significa significativo para Vygotsky? Que ele consiga fazer interações, consiga fazer, a partir de funções elementares, desenvolver outras funções, né? Então, ele chama isso de funções mentais avançadas, né? Higher MF, né? Ou FMF, funções mentais avançadas na minha sigla aqui, tá bom? Então, Vygotsky falou que isso é essencial. De fato, né? O próprio Piaget também, que as funções abstratas dependem das básicas, e a partir das abstratas ele constrói outras funções, ou outras habilidades, ou outros mecanismos cognitivos vão ser desenvolvidos, né? Então, as básicas são importantes, digamos assim, e parece não, a ideia, né? Educacional é que todo mundo desenvolva o básico. Porém, é interessante ou muito importante que quanto mais a gente consiga que as crianças e depois os pré-adolescentes, depois os adolescentes, vão desenvolvendo as funções elementares mais avançadas, para que a partir delas eles consigam, né, é, ter um próprio desenvolvimento, um autodesenvolvimento, eu diria. Né? Tá bom. Então, Vygotsky contribuiu nisso, isso se chama de desenvolvimento sociocultural. E aí, pessoal, então vamos só fazer uma pequena comparação, né? Qual que é a característica central? Uma comparação entre as funções mentais básicas e as avançadas, né? As funções básicas ou elementares, elas decorrem diretamente dos estímulos externos, o ambiente que basicamente vai propiciando, né? As funções elementares, mentais avançadas ou de alto nível, o estímulo é diferente. A própria pessoa, o próprio aprendiz, ou o próprio aluno, se for aluno, mas a própria pessoa pode por si só criar estímulos artificiais ou recebendo, interagindo com coisas. Parece que não, eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Pelo menos um exemplo, né? Mas que afetam a sua cognição, né? Seu desenvolvimento e a mudança, ocorre mudança na pessoa, né? Então, quais são essas funções mentais avançadas? Então, percepção mediada. Então, eu posso escolher ou
focalizar ou integrar a minha percepção diferente, né? Lembrar que percepção, né, na linguagem epistemológica, significa fusão de sentidos, tá? Então eu tenho visão e audição, audição e olfato, visão, audição e olfato. Então a integração de sentidos é a percepção. Eu posso fazer uma percepção mediada, tá? Um amigo meu, editor de livros, né? Ele tem uma palestra que ele fala que ele pega uma caneta Bic, na verdade a tampinha da caneta Bic, e fechando os olhos ele começa a fazer descrição a partir da tampinha da caneta Bic, né? Então, normalmente a gente faz lá 5, 6, 7, 8, né? Observações em cima da tampinha da caneta Bic, ele faz no mínimo 30, tá? 30. Impressionante. Mas essa questão da percepção mediada, né? Então, logicamente, a função cognitiva, né? E a intenção de aprender, né? Então, através da tampinha de caneta Bic, tem gente que, consegue 5, 6, 7, 8 impressões. E meu amigo aí, um literato, né? um gênio também, mas ele, numa palestra dele, ele faz 30, né? 20, 30, assim, em minutos, né? Percepção imediata. A atenção focalizada, tá? A atenção focalizada é essa coisa de, eu vou dar um exemplo disso, tá? Eu não vou explicar muito, então você colocar foco numa coisa. Memória com deliberação, você lembra as coisas, mas a partir né? A partir da lembrança, né? Você faz você pensa em cima, você faz um raciocínio em cima disso, que é decorrente aqui do uso do pensamento lógico, tá? Da lógica, né? Então você, através da memória, né? Então, em epistemologia, você chama isso de estimativa, tá? O que é uma estimativa? Você pega a memória e faz um juízo, né? Razoável em cima da memória. Isso é uma estimação. Ao contrário da imaginação, a imaginação é muito boa, mas é diferente. A imaginação, você pega coisas da memória e só vai colocando elas de forma doida não, mas sem raciocínio, né? A memória com deliberação chama estimação. E a memória sem deliberação é a imaginação. Você vai lembrando coisas e vão saindo e tal, você vai imaginando, mas sem ligação lógica, né? Sem pensamento, tá? Essa epistemologia fala. Vamos lá, não é uma aula de epistemologia, né? Então, mais alto. Numa terminologia atual, todas essas funções mentais básicas e avançadas, mais as avançadas, mais as básicas também, a gente tem chamado hoje em dia como metacognição. Essa é a palavra-chave, tá? Do uso das funções mentais avançadas. Metacognição. Usar pensamento para gerar ferramentas de aprendizagem, tá? Acho que é um desafio do final do último ano do fundamental, últimos 2 anos do fundamental, final do fundamental, né? E o ensino médio inteiro, tá? Então é desenvolver a metacognição, tá? Um desafio, né? Sempre, né? Sempre. Mas começa nessas fases aí. Então vamos lá. Aí, Vygotsky, né? Então acho que são 5 itens aqui que eu vou citar. Então vamos explicitar um pouquinho essa teoria ou não só a teoria, mas uma trajetória do que Vygotsky contribuiu, né? Então ele falou a primeira coisa assim que a gente sempre usa muito no nosso curso aqui, é a função do outro com mais conhecimento, ou MKO em inglês, né? Acho que o negócio é usar a terminologia que todo mundo usa, né? Professor, a gente não está usando tanto inglês, mas é importante entender que o mundo funciona com uma terminologia científica, né? Então a gente não precisa traduzir, então usando só a sigla MKO, da tradução significa More Knowledgeable Other, né? O outro com mais conhecimento. Então, o que significa isso na terminologia de Vygotsky, né? No corpo da teoria de Vygotsky? Segundo Vygotsky, em tarefas e assuntos mais complexos, o apoio e ajuda de uma outra pessoa que já tenha resolvido aquilo, ou experienciado a situação, é de vital importância. Aqui faltou um Uzinho, né? Tenha resolvido ou experienciado a situação é de vital importância. Então, né, o aluno querendo aprender ou tentando aprender uma coisa,
ou no mundo, no meio que ele está sendo solicitado a aprender, né? Na hora que ele conecta-se com outro com mais conhecimento, isso é importante no desenvolvimento dele, né? Meu mouse às vezes trava. Então, esse outro, né? Ele chama de MKO, More Knowledge Order, que seria um ajudante, um auxiliador ao aprendiz, tá? E aí, não é que sempre pode, mas pode acontecer, né? Com a ajuda do MKO. Professor pode ser MKO? Sim, pode ser. Mas pode não ser, tá? Então, aqui a gente está lançando uma. Lançando não. Formalizando a metodologia de trabalho em grupo, né? Onde sempre existe um MKO. Tá? Então, o professor também pode ser um MKO. Tá? Então, nesse caso, sempre pode haver um desenvolvimento de uma função mental avançada. Então, as funções mentais avançadas, qual é o grande chamariz? Não é o único, mas é um grande chamariz, é que nos torna independentes. A gente precisa do MKO, ou a gente é muito bom que existam MKOs, né? Não só um, mas vários, para que a gente adquira. Mas elas nos tornam independentes. Elas nos ajudam depois a um crescimento, né? Que a gente direciona por si só, né? Tá bom? Nos tornam autônomos do crescimento, no desenvolvimento. Né? Crescimento sempre existe, o desenvolvimento é que pode não acontecer. Vou dar um testemunho pessoal, que é para ilustrar isso, né? Para não ficar no âmbito da teoria, né? Então, ano passado eu dei um exemplo de quando eu era pré-adolescente. Aqui eu quis mudar o exemplo para quando eu já fui adulto, né? Eu tinha 18 anos quando eu tirei carta, né? Porque eu precisava trabalhar e surgiu um bico aí que falava assim, ó, Mário, você precisa dirigir. Tá bom, então eu não sei dirigir, eu vou tirar carta. Fui tirar carta. Meu pai já não estava mais com a nossa família, né? Então não tive oportunidade de aprender mais, aprender com ele, né? Então eu fui na autoescola e, né, fiz um monte de aula lá, tá? E, e, e aprendi a dirigir, tá? Então, aquela coisa, né? Aprender na autoescola não é fácil. Eu comecei a fazer os bicos aí, eu pegava carro emprestado e tal, e sempre com medo de bater o carro, né? De enfrentar o trânsito caótico de São Paulo, né? Então é uma coisa normal aí, né? Ficar um não digo que é pesadelo, mas tinha bastante dor de barriga quando eu dirigia, depois que dirigia e tal, né? No trânsito de São Paulo, né? Aí, 2, 3, 4 anos, né? Aí eu consegui ter meu primeiro carro, né? Mas eu vou falar claro que eu era barbeiro, então eu dirigia meu carro também com uma certa receio, né? Por ser uma pessoa assim que, digamos assim, não tinha. Ah, fui na raça, né? Eu, especificamente, eu tinha muita dificuldade, né? Em lugar quando o trânsito, na Marginal, tinha que pegar a Marginal Pinheiros, né? Por causa da USP. Na 23 de maio também, né? Então, naquela época, inclusive, estreitaram um pouquinho as faixas, né? Na Radial Leste, nossa, então a Radial Leste era um caos, né? De noite, às vezes tinha que voltar, nossa, então as faixas eram muito apertadas, tinha muita luz, né? Então me atrapalhava tudo, né? Ficava muito tenso, chegava muito cansado em casa. Um dia, né? Acho que num domingo, tava dirigindo tava levando meu tio, né? Meu tio tava do meu lado, assim, por alguma razão. Meu tio era motorista profissional. Ele era motorista da Light, depois Eletropaulo. Na época ele já. Não, acho que era Light ainda. E ele era motorista da diretoria. Depois na Eletropaulo ele foi motorista da presidência, né, da Eletropaulo. Se aposentou na função, né? 30 anos de serviço sem nunca ter tomado uma multa e sem nunca ter batido o carro. Nada, nem multa, nem arranhãozinho, né? Aposentou com honra, né? E aí, falei para ele: olha, tio, né? Eu dirigindo, eu tenho medo do trânsito, né? Os carros me deixam tensos, as luzes à noite, nossa, fico super tenso e tal, né? Aí ele, como, né, assim, do meu lado, né, deu uma risadinha, né? E até hoje eu lembro, assim, o dia que ele falou, né? Ele falou assim, né? Mário, no trânsito intenso, assim, né? É melhor manter uma distância do carro da frente, né? E presta atenção na placa dele. É isso. Né? Te dou essa dica, né? Distância e presta atenção na placa do carro da frente. Nossa, eu falei assim, só isso, tio, né? Eu falei assim, tenta aí, né? Aí eu tentei, né? Testei, nossa, que dica maravilhosa. Imediatamente, né? Testei e, né? Na prática, perdi o medo do trânsito.
perdi o medo de dirigir à noite, né? Porque essa dica me facilitou muito a vida, muito, até hoje eu uso, né? Muito, 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 muito. Então, meu tio foi um MKO para mim. Ele era um profissional da área, né? Ele nem queria me dar uma lição, nem. Mas eu fui aprendiz porque eu estava preocupado com esse assunto, né? Aprendi uma coisa importante. Quando há muitas coisas envolvidas, para não estressar, focar no passo seguinte, né? Olha na placa da frente, presta atenção, faz com atenção aquilo na tua frente, né? Tá? Então, essa é uma função mental avançada. Foco. Quando há muitas variáveis, foco. Esquece as outras coisas e foca na função à tua frente, né? Faz bem isso, né? E uso isso para vida sempre, né? Sempre que eu posso falar, como eu estou falando para vocês, né? Uma coisa que eu aprendi já adulto, já jovem, né? Mas já não estava mais na escola, né? Ensino médio, já tinha formado, né? Então, a interação do MKO com o aprendiz é assim: o MKO é um outro com mais conhecimento, né? Ele interage e a ideia é que ele contribua, né? Não necessariamente ele ensina, mas ele contribua com alguém que está procurando. O aprendiz, ele está aí, esperando, vendo, ele está vendo as coisas, mas não está entendendo, né? Puxa, estou vendo o mapa mundi aqui, mas não estou entendendo o que é esse negócio aqui, né? Então, na hora que isso acontece, né? Acontece aprendizado. Se o MKO, no momento certo, ele colabora com o aprendiz, né? Acontece aprendizado. Essa é a definição da importância sociocultural, né, da interação, né? Que significa o quê? Ou pelo menos que tem como fruto desenvolvimento de funções mentais avançadas, tá? Então, tudo bem? Esse é o quadro. E aí vem a definição que Vygotsky falou, que ele é muito conhecido por o que eu vou falar agora, que é a Zona Proximal de Desenvolvimento, ZPD, tá? Então, aqui, perdão, isso aqui eu coloquei o exemplo da ano passado, né? Então, o exemplo que eu tenho aqui, né, é que do meu tio, né? Esse aqui é o exemplo do ano passado, que eu estava querendo, eu estava já dirigindo, eu estava já fazendo as minhas funções básicas, né? Digamos assim, dirigir, tal, não bater, etc, né? Evitar as coisas, né? Mas estava, de alguma forma, não é confundindo, mas fundindo muitas coisas, né? Com o meu tio, eu consegui dar um passo seguinte, que é o seguinte: você não precisa perceber tudo, né? Quando você está dirigindo, principalmente quando tem alguma dificuldade, está cansado, quando você está preocupado com alguma coisa, foca no seguinte, né? Na sua faixa, concretamente no carro da frente, tá? Então, essa coisa do foco, né? Foco direcionado, né? Tá bom? Depois eu corrijo esse slide aqui. Então, o que é a zona proximal de desenvolvimento, pessoal? O azul, o universo azul, é o que a gente não faz. Na verdade, o que a gente não faz é muita coisa, né? O que a gente faz é só um restrito, né? Uma elipsezinha aqui, um subconjunto bem menor do que, né? Do que a gente não consegue fazer. E, né? O ZPD o que é? É a região onde quase a gente quer fazer alguma coisa a mais, a gente quer, digamos assim, ganhar mais aptidão para uma coisa. Está quase pronto. Com o auxílio do MKO, a gente dá um passo. A gente está preocupado com aquilo, estou preocupado em como dirigir melhor, ou como não me cansar tanto dirigindo, né? Ou não me estressar, na verdade. Não só cansar, não me estressar, né? Quando estou dirigindo. E o MKO expande o que a gente já faz, né? E esta é a zona proximal de desenvolvimento. Algo a mais do que a gente já conseguia fazer. Às vezes, não no sentido de prático, sabe? Sentido, de repente, eu estou dirigindo lá, estou dirigindo igual. Ou, na verdade, sempre acontece alguma mudança, porque quando você fica aliviado, quando você fica desestressado, libera para outras coisas. Então, você consegue fazer melhor. Então, de repente, você dirige melhor, né? Então, o verde não pode acontecer uma prática melhor, mas, acima de tudo, libera alguma coisa cognitiva, emotiva, perceptiva para outras coisas. E aí a cognição cresce, né? Tá? Essa é a ZPD. A ZPD é que a gente consegue fazer coisas melhor do que a gente conseguia fazer antes, ou mais do que a gente conseguia fazer antes, né? Isso chama-se
era habilidade de fazer, né? Torna-se uma competência de fazer. Olha que diferença, né? Então, assim, uma coisa que é muito anterior a toda essa legislação, né? Então, as competências não é só muitas habilidades. É que você faz aquilo de forma natural. Ou, na verdade, aquilo te liberta para juntar outras coisas. Percepção é uma coisa de sentidos. Mas então, seria... A ZPD nos libera que a gente já fazia uma coisa, mas a gente consegue expandir e a gente consegue conectar com outras coisas. Então, a diferença da habilidade para a competência não é só mais habilidades vão fazer a competência. Você precisa de tal forma crescer o âmbito da habilidade para que ela integre outras coisas, outras habilidades, para até gerar uma competência. Tá? Mas, Nami, isso aí está na legislação? Não está. Porque também eu acho que a legislação não está feita em cima da teoria de Vygotsky. Mas o que Vygotsky falou vai no encontro do que Piaget falou e o que os especialistas de metacognição têm falado hoje em dia, né? E como é que você forma competências? Liberando as habilidades de forma que elas fiquem mais flexíveis, elas se expandam, para que as habilidades se conectem com outras habilidades. É, no fundo, o que o Vygotsky fala, que as EPDs têm que crescer de tal forma que aí se torna uma competência, tá? Numa interpretação vygotskiana, né? Então, falamos da MKO, falamos agora das EPD, né? E agora falar da importância da linguagem. Aqui, né, pessoal? Acho que tem vários professores que são polivalentes, ou professores de português. Ah, mas professor, eu sou de matemática, sou de ciência, sou de... Então, muito importante que eu vou falar agora, pessoal. A linguagem, né, não é só importante para a alfabetização. A linguagem é um instrumento muito importante de cognição. Então, eu tenho falado para todos os meus alunos da licenciatura, para você. Vocês já sabem o que eu vou falar, mas às vezes não estão praticando, tá? Então, uma coisa a gente, sabe, de novo, o que o LDB fala é fazeres que vêm de saberes, ou saberes que se tornam fazeres. São os dois, né? Valem os dois. Então, mas que a gente, então, dê importância para a linguagem, aqui eu estou falando de Vygotsky, mas Piaget e Vygotsky se juntam nisso, né? Piaget fala um pouco diferente, na verdade, abordagem diferente, né? Mas chega num resultado muito parecido. Ou seja, a linguagem é muito importante para o desenvolvimento perene da pessoa, tá? Inclusive a gente agora, né? Puxa, mas Minami, eu já tô maduro na profissão, ou já tô na segunda profissão, não tem problema, né? Então, a linguagem é muito importante para o desenvolvimento da pessoa. Então vamos ver o que Vygotsky fala e vamos aplicar para a gente aqui. Então, Vygotsky identificou a diferença entre uma conversa privada e pública. Primeiro isso, né? Uma coisa é que você fala para você mesmo, para você mesma, e outra coisa é o que você publica para os outros. Então aqui, pessoal, a gente tem usado dupla ferramenta, né? E, infelizmente, no nosso curso eu não tenho conseguido, como esse curso é online, não tenho conseguido dar o feedback nos diários privados, particulares, né? Diário pessoal. Mas então, o diário pessoal é uma ideia, é uma sugestão, né, de educadores aí, para que o professor ou profissional que seja anote conversas privadas, tá? Então, mas conversa privada e conversa pública, tá bom? Conversa pública é o diário de bordo. Diário de bordo é uma coisa que eu escrevo lá para os outros. Outra coisa é o que eu escrevo para mim mesmo. Na verdade, outra coisa é o que eu falo para mim mesmo, tá? Então, conversa privada, conversa pública. Vygotsky diferenciou isso. Crianças e adultos fazem, mas é mais comum essa diferenciação entre as crianças. É uma forma delas conversarem com elas mesmas, inclusive falando alto. A criança, né? Às vezes para no lugar, tem um seriado na Netflix, é japonês, então, mas tem legendinha em inglês, em português, né? Então, dos pequenos, né? Então, eles pegam crianças de 3, 2, 3, 4 anos, no máximo 4 anos, e botam elas para fazer coisas impressionantes, né? Então, é tudo no interior, assim, um lugar mais tranquilo do Japão, mas ir no mercado, entregar uma coisa pro tio, entregar uma coisa pra mãe, pro pai, né? Andando, criança de 2, 3 anos fazendo isso, você fica impressionado, né? Mas é muito legal, é que no meio tem várias câmeras filmando, umas câmeras escondidas,
as crianças param no meio da rua e começam a falar, mamãe falou isso, papai falou isso, então você tem que fazer. Então ela fica, conversa com ela mesma, é, regulando o que ela tá fazendo, né? E às vezes tem criança que pega, já viu a mãe falar, ela não pega a mão assim, né? E mamãe, né? Eu tô aqui, mas falando com o dedo, né? Mamãe, então eu não vou esquecer não que eu tenho que levar pra titia. Então, mamãe, eu tô cansada, mas eu vou fazer sim, tal, né? Então, muito legal, né? Essa coisa da conversa privada, né? Tem esse seriadinho na Netflix, tá? É um episódio, não é seriado, são programa real, né? Mas muito legal, japonês, né? Mas não é só japonês, tá? Toda criança faz isso. Só tô falando que isso está documentado pela Netflix aí. Então, Vygotsky diz que essa linguagem, forma de linguagem privada, é um acelerador do pensamento e da compreensão da criança. Mas para nós também, pessoal. Toda vez que você quiser acelerar uma coisa do seu aprendizado, do seu desenvolvimento, você tem que conversar consigo mesmo. Anota o que eu estou falando, tá? Não é uma coisa só das crianças. É que os adultos têm um pouco de pudor. Ou, na verdade, os adultos são estressados, né? Mas lembra do que eu falei do foco, né? Se você foca numa coisa, eu quero aprender, você tem que conversar consigo mesmo, tá? Crianças que se aplicam mais às conversas privadas são muito mais competentes socialmente. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu tenho uma dificuldade, ou meu aluno, minha filha, não está conversando pessoalmente, sozinho, tá? Esqueceu de conversar sozinho. Porque Vygotsky falou que é uma chave importante de desenvolvimento social conversar consigo mesmo. Do que as crianças que fazem isso são mais competentes do que aquelas que não fazem isso. Porque tem algum receio de fazê-lo. Não sei por que razão, né? Então, já não sei. A sociedade moderna, né? Sei lá, né? Talvez o celular, né? Mas o celular é um problema, porque o celular você fala com o outro, né? E Vygotsky fala que você tem que falar consigo mesmo primeiro, tá? Edith Stein também, da empatia, fala isso, mas infelizmente nesse curso a gente não vai tratar muito da empatia de Edith Stein, né? Porque o tempo ficou mais curto. Vamos lá. Ele acreditava que a linguagem desenvolve interações sociais com o objetivo de comunicação. Então, primeiro, né, você interioriza as habilidades de comunicação. Conforme vai se desenvolvendo essa linguagem interiorizada, a gente chama de conversa interna, não só conversa privada, mas uma autoconversa, né? Pessoa, criança, o adolescente, faz uma autoconversa, né? E esse pensamento desenvolve a linguagem, e a linguagem é essencial para divulgar pensamentos, tá? Ou para compartilhar pensamentos. A habilidade de pensar por nós mesmos e desenvolver a independência de ações depende fortemente da linguagem. Piaget fala a mesma coisa. Só que Vygotsky e Piaget diferem no seguinte. Piaget fala que na hora que a criança comunica, né, ela já ou tem habilidade de comunicação, ela está querendo fazer relação de uma coisa. Vygotsky fala que é o contrário. Que a criança, na tentativa de se comunicar, ela está construindo o seu conceito. Então, tá? Então, para Piaget, já é uma tentativa de expor, e para a criança, segundo Vygotsky, é uma construção. Mas os dois estão certos. Eu digo para vocês que os dois são certos. Acho que tem fases diferentes, né? E tem estudos que falam que os dois estão super up-date, tá? Apenas fases diferentes. Vou correr um pouquinho, que eu estou um pouquinho atrasado, né? Mas estamos no tempo. Então, o que é o zona de processamento proximal? Uma definição, já que é uma aula, né? Então, palavras do próprio Vygotsky, logicamente traduzidas do inglês, que eu não sei ler russo, né? Mas ele escreveu em inglês também. É a distância entre o nível real de desenvolvimento na resolução de um problema individualmente. Então, entre o que eu faço individualmente, tem uma distância. E o nível de desenvolvimento determinado pela solução de um problema com a ajuda de outro, mediador, né? Seja ele um adulto ou um outro com mais conhecimento, MK. 3 atividades ou 3 âmbitos importantes do ZPD, nas coisas que a gente, se a gente quer verificar ou possibilitar que o ZPD vá se mostrando, né? Então, eu até dei um feedback assim, né? Como é que a gente mede essas coisas? Como é que a gente ajuda ou a trajetória a gente vai, de alguma forma, registrando, né? Então, sugestão. Primeiro, propiciar que as crianças, os pré-adolescentes, adolescentes ou até os jovens façam coisas eles mesmos. Não ficar impondo coisas, mas
propiciar que eles, sabe? Então, desabrochem eles mesmos. Autenticidade. Depois, lembra do slide que eu falei do mentor, do Hamlet, né? Poliodoro, né? Autenticidade, ele falou, né? Então, registrar primeiro para mim, pedir que eles registrem para si mesmos um diário pessoal. Falar para si mesmo. Fala consigo mesmo. Se está com vergonha, fala pelo espelho, né? Vai no banheiro e fala no banheiro, né? Canta no banheiro, mas, né? Eu treinei muita apresentação no banheiro, tá, pessoal? Na cama, sozinho, né? Ou no sofá, né? Ou andando no carro, né? Depois, registra coletivamente no diário de bordo e fala em público, né? Então, muitas pessoas têm medo de falar em público porque não tem treinado o anterior, que é conversar pessoalmente. E depois tem que treinar para falar em público. Logicamente, não só falar pessoalmente, que é um treino, mas precisa treinar também e falar em público, né? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta no chat, né? Ai, eu acho que depois eu procuro na internet, tá? Eu esqueci, mas eu falo aí, né? Crescidinhos, tá? Crescidinhos. Já lembrei, crescidinhos. Mas crianças de 3 anos, tá? 2 anos e meio. Impressionante o que as crianças de 2 anos e meio acabam fazendo, tá? Então, ó, última coisa, né? Depois tem uma síntese aqui, mas a última coisa é o instrumento de trabalho versus. Ah, sabe que esse slide está errado? Então, é aqui. Então, eu preciso falar esse slide, depois eu volto, eu coloquei ele no lugar errado. Então, Vygotsky e instrumentos psicológicos. Alguns traduzem como ferramentas psicológicas, alguns traduzem por instrumentos psicológicos. Então, o que é isso? Vygotsky refletiu na seguinte coisa, né? Uma coisa é você fazer as coisas. Outra coisa é você ter um estalo. Você está fazendo as coisas e aí, né? Meu Deus, né? Então, por exemplo, né? A mim me aconteceu esse exemplo aqui, ó. Né? Lápis e tal. Aí um professor meu de desenho, no 6º ano, 6ª série? Não, 6ª série, seria 7º ano. Agora, ele falou assim, é preciso aprender a apontar o lápis diferente. Então, ele usava estilete, né? Uma faquinha, né? Para apontar, que o lápis, ele com o jeito com que a gente aponta ele, ele tem outra finalidade, né? Eu, logicamente, não, com 11 anos, não estava nem aí por isso que ele falava, né? Mas um dia, um momento, sei lá que momento, caramba, eu precisei o lápis diferente, então eu apontei mais sharp, mais pontudo, assim, e usei diferente. Eu falei, caramba, não é que o professor tinha, né? É verdade, né? Então, uma coisa é quando você faz e né, só faz. Outra coisa é quando você entende alguma coisa, né? Ou no meu exemplo anterior, uma coisa é eu dirigir, outra coisa, nossa, então é tão simples dirigir no trânsito assim, né? É só olhar para a placa da frente, né? Quando você entende, dá um estalo diferente, né? Então, que é o pulo da competência, né? Então, Vygotsky falou que isso, nesse momento, aquele instrumento, aquela coisa que você faz, ou aquele pulo do gato que te deu de você fazer, para você entender o que você faz, é um instrumento psicológico, porque ele mudou a sua psicologia, mudou a sua psique, né? Então, o agente, né, no caso, o aprendiz, né, ele quer fazer coisa, ele faz coisas, ele atua, né, ele faz coisas. Então, ele tem resultados. Ele vai fazendo, né, vou dirigindo, eu vou escrevendo com lápis, tal, beleza, vou fazendo minhas coisas, né? Porém, né, isso dá um âmbito, né? Mas na hora que isso daqui é um ciclo, ou pelo menos é uma coisa que ele está buscando, caramba, mas eu não, né? E ele reflete. Então, o importante é isso, pessoal. É preciso colocar-se uma indagação sempre, né? Não só fazer mas por quê, né? Why do? Por que eu faço, né? Então, aquilo, daquele jeito, daquela forma, naquele instante. Na hora que eu introspecto e essa pergunta é bom que a gente faça, sabe? Se faça mesmo, né? Não só apareça, mas intencionalmente se pergunte, tá? E o agente cresce. Porque, sabe, esse crescimento é a aquisição da competência, né? Então, isso, fazer aquilo que a gente faz, é instrumento psicológico. Então, algo que modifica, que ocorre e modifica, tanto no pensamento quanto na minha compreensão de mim mesmo. Eu mudo.
O eu agente muda, então ele era um pequenininho e ficou grande. Isso é só possível quando eu reflito no que eu faço. Por isso que a gente insiste que é importante fazer um diário pessoal. Professor, mas isso daí não dá tempo de eu fazer, não precisa fazer de tudo. Mas você é importante fazer um diário pessoal de, né? Todo dia é bom fazer um diário pessoal de alguma coisa, sabe, pessoal? Significa que você sempre vai ter o instrumento psicológico naquele dia? Não necessariamente, mas se você não faz isso, é muito difícil acontecer instrumentos psicológicos. Então, um amigo meu, um sacerdote, aliás, ele falou assim: Minami, os intelectuais precisam refletir no que fazem. Então, olha o que eu estou falando, né? Então, Minami, os intelectuais, a gente intelectual, a gente interfere pensando no que os outros, no que as coisas os outros fazem. É importante a gente refletir no nosso próprio atuar. É o instrumento psicológico de Vygotsky, tá? Tem o exemplo da pipa, mas que no meu caso era do foco, né? Tá? Esses slides estão atrasados. Então, deixa eu voltar no slide final, tá? Esse aqui, né? Então, o que é, né, um instrumento psicológico ou a diferença entre um instrumento psicológico e um instrumento de trabalho? O Vygotsky fala work tool ou psychological tool, né? Então, o instrumento de trabalho, a gente aprende a manusear, a gente ganha alguma habilidade, ou habilidades, a gente finaliza as tarefas, a gente está procurando melhorar a qualidade do que a gente faz. Mas o Vygotsky falou que tem um passo a mais. Quando eu consigo dar o pulo do gato para você me fazer aquelas coisas e elas me tornarem melhor, ou que eu faça um instrumento psicológico delas, eu reflito tanto na ação quanto no resultado. Eu tenho um insight de transformação e, na verdade, ocorre um crescimento. Então, eu acho que uma coisa importante para os educadores é provocar, né? Instigar, assim como o professor de grego do Vygotsky, né? Mas falando, olha, com o grego você vai, né, vai ver os clássicos no original, né? Você vai ler Aristóteles, vai refletir o que Platão falou, né? Tá? Tá bom. Então, só para não alongar muito, pessoal, vou pular alguns slides, né? Vou falar do feedback, né? Tá bom? E a aplicação disso na nossa prática, tá? Então, eu vou pular tudo isso aqui, né? Queria só dizer duas coisas, três coisas, na verdade. Como é que a gente trata o erro? Então, meu mestre aqui nesse ponto é um fenomenologista, que é o Russell, né? Tá? Pai da fenomenologia, tá? Nesse livro aqui, Ideias 1, né? Já falou esse slide, mas a gente coloca de novo. Caminho da cognição leva-nos ao fluxo perceptivo. Né? Primeiro isso, é um fluxo. Ocorre pelas correções, né? Contínua síntese, então vai e volta, né? Harmonia e conflito. Então é bom ter conflito. Na verdade, a empatia vem no conflito. Na harmonia, mas principalmente no conflito. Nas más interpretações. E até uma determinação precisa. Precisa acontecer várias vezes. Correção entre aspas, porque não é uma correção, não tem um certo e errado. Um diálogo diferente, né? Tá? Fluxo, tá bom? Uma harmonia e conflito. Má interpretação, né? Puxa, mas eu não entendi bem o que você falou. Poderia repetir ou falar de novo, né? Tá? Então, níveis com que eu posso fazer isso, pessoal, em 4 níveis. A gente fala, é o feedback que eu posso dar aos alunos, né? Então, eu posso fazer em tarefas, num processo, numa autorregulação e no modo. Esses dois aqui, esses verdes aqui, é só eu que dou. Esses dois aqui, só o aluno dá por si mesmo. No mundo de tarefas, é uma compreensão e uma execução. Então, cada um tem que ficar de olho no que faz. Então, estimular que o aluno, o aprendiz, veja o que está fazendo e se está fazendo bem. Né? Depois, o processo. Suba o nível, como se fosse uma águia, né? E dá uma olhadinha no contexto dos outros, do meu grupo, dos meus colegas, do que os outros professores estão pedindo também, né? Tá, um trabalho mais de cima, né? E aí, cada um, né? Eu, inclusive, eu estou fazendo certo, né? Eu escrevi de forma adequada para o meu aluno, o aluno, quando fala, eu respondi bem para o professor, eu escrevi no meu diário legal, tá? E aí, só tendo os 3 anteriores, é que você chega no reflexivo, tá? Você olha no espelho e fala assim, eu sou um gato ou eu sou um leão, né? Eu sou um gatinho, eu sou um cachorro, né? Aí,
Só partindo dessas 3 fases é que dá para chegar, dá para atingir o instrumento psicológico. Só a partir disso, tá? Não dá para chegar direto aqui. Então, tem que cuidar de feedback nas tarefas, tem que ter um olho no processo, no grupo. Então, aqui é sozinho, aqui é no grupo. E aqui é uma qualidade, tanto no meu quanto no grupo. E aí chega na reflexão. Então, só para colocar, né, o modelo completo, eu tenho um estudante que é protagonista, ele faz atividade e ele publica as coisas, né? Esse é o fluxo direto. A gente vai estar no feedback, né, no verde, no caminho reverso, tá? Então, e quando eu sou um conciliador, um tutor, né, professor de disciplina de projeto de vida, né? Então eu posso fazer com que ele reflita ou cutuque ele de forma diferenciada, né? O tutor tem essa capacidade, essa autoridade. Os colegas dão um feedback, né? Às vezes o que a namorada fala, ou o que o coleguinha fala, o meu parceiro no futebol fala, né? É muito importante. E aí, quando ele recebe o feedback de todos esses tipos em verde, ele faz o feedback a si mesmo, né? De autorregulação. E aí pode chegar a ter um instrumento psicológico. Tá bom? Então, esse é o quadro geral do modelo de feedback que a gente vai empregar, está empregando, né? Mas, graças a Deus, as aulas voltarão a ser presenciais, então a gente vai poder ter face a face esse feedback, tá bom? E, então, a gente só precisa fazer, pessoal, eu vou acabar o slide aqui, a gente precisa fazer esses 3. Quando eu faço feedback, tem que tomar cuidado com esses 3 quesitos, né? Que eu diria quesitos, que são categorias de feedback, né? Eu preciso ser mais claro, tá? Eu preciso ser mais profundo e eu preciso cuidar do tom. Vamos lá, clareza, que se compreenda a informação dada. Então, pessoal, é preciso, não precisa se escrever uma redação, mas eu preciso me expressar de forma mais clara, tá? Depois, eu preciso aprofundar, né, para tentar chegar no crescimento do aluno. Então, a regra de ouro é nem muito profundo, não é uma aula. Feedback não é aula. E também nem muito superficial, não é uma ordem. Não é aula nem ordem, né? Então tem que ter um balance, tá? É o crescimento do aluno. E o tom, escolher bem o estilo, o adjetivo, o qualificador, mesmo que seja um nome, né? Um comparativo, tomar cuidado, né? Às vezes umas metáforas são legais, mas tomar cuidado também, né? Tá bom? Então, tom adequado e se colocar empaticamente no lugar de quem vai ler, tá bom? Então aqui, pessoal, eu vou pular os exemplos que eu ia dar, né? E vou dizer para vocês que a gente vai trabalhar com o motor, né? A gente vai trabalhar com o motor. E a gente vai usar 2 habilidades aqui, que é o professor Rony, que vai entrar daqui a pouco. Uma habilidade de matemática, reconhecer o que uma medida, tá? Reconhecer o resultado de uma medida. E português, que a gente já usou, utilizar software para editar, publicar texto, né? Com coisas semióticas, tá bom? A gente vai usar motor. Então aqui, pessoal, eu já fiz o favor de colmeia para os 2, né? Então, definir, eu peguei lembrar, né? Peguei algumas palavrinhas da habilidade de matemática, que é do, se não me engano, do 3º ano, né? 3º ano, tá? Fundamental, né? E do 1 ao 5º ano do fundamental. Então, a de matemática é do 3º ano. E a do português é dos 5 anos do fundamental, né? Então, definir. Reconhecer a unidade de medida, tá? Primeiro isso. Depois, idealizar. Identificar a velocidade do motor. Então, o motor é rotação por minuto, tá? Como é que eu vou sugerir isso? Como comparar o giro do motor? Né? O motor vai girar, como é que eu vou comparar esse giro? Né? Então, eu vou fazer pilhas, 2 pilhas, ou 3 ou 4 pilhas, que vai mudar a velocidade, tá bom? Então, é de português. 8, né? Eu vou utilizar software para editar e publicar. A gente já fez isso no exercício aí, né? Só para melhorar. Idealizar. Eu vou web design, vai fazer uma página web disso. Como é que eu vou sugerir? Dá para blogar os dá para colocar no blog, né? Que eu vou fazer? O que é isso, pessoal? É
a chamada, né? Conseguem relatar no diário de bordo eletrônico o resultado? Vocês conseguem relatar no diário de bordo eletrônico o que vocês estão fazendo, pessoal? Então, a primeira habilidade de matemática, desafio e experimento de rodar o motor. E a segunda habilidade, português, né? Propõe um desafio para você registrar, né? E anotar. E aí, a seta amarela faz a interdisciplinaridade, né? Entre português e matemática, né? Para você colocar no diário de bordo eletrônico, na internet, que você vai explicar depois do intervalo, tá bom? Então, eu acabo aqui e quero dar a palavra ao professor Rony, perdão que eu me atrasei 15 minutos, né, tá? Então, vou querer dar a palavra ao professor Rony, tá? Que ele vai falar sobre o motor, né? Vou parar o meu share screen aqui, né? Já tá, né? Acho que já parei? Já parou, né? Já parei, tá bom. Então, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Então, agora a gente vai para... Como o professor Minami comentou, a aula de hoje a gente tem 3 partes. Minami já falou a primeira parte e agora nós vamos para a segunda parte. Aí, deixa eu compartilhar aqui minha telinha. Antes de compartilhar aqui minha telinha, talvez seja mais fácil tentar arrumar aqui. Só para dar uma rápida contextualizada no que essa aula agora ela tem, né? Apesar de ela ser mais simples, né? Depois da sequência do nosso curso, do básico e do avançado vai ficando mais sofisticado, né? Então, a aula de hoje, basicamente, a gente vai colocar os motorzinhos para trabalhar, né? A gente tem essas duas versões, não, vocês podem ver aqui, ó. Eu não sei qual que vocês adquiriram, né? Essa daqui eu vou explicar para vocês. Ela tem um acoplamento com essa pecinha amarela aqui que a gente chama de redutor. Ela tem uma função, né? Essa aqui é basicamente o motorzinho, né? O DC. Então isso aqui basicamente está encaixado aqui, né? Então isso aqui tem uma pecinha a mais nesse conjunto, né? Então aqui, digamos que a gente tem um motor e um redutor. Aqui a gente só tem um motorzinho. Aí, no próximo curso, né, que vai se iniciar em julho, aí a gente vai aumentar um pouco o nosso conjunto de itens. Né? Então, agora, basicamente, a gente precisa disso e das pilhas. Né? Então, aqui eu tenho 2 conjuntinhos. Aí, quem não tem esse suportezinho aqui, não tem problema, né? Não... Professor Rony, Opa! eu podia falar um pouquinho mais alto, que tá um pouquinho baixo o áudio. Tá, deixa eu tentar aumentar aqui, que acho que fica mais fácil. Opa, saiu aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu transformar mais alto aqui, que na verdade o microfone fica aqui. Deixa eu trazer ele mais para mim. Aí depois a gente vai acoplar com o meu kitzinho Arduino Uno aqui, né? Aí não sei qual que vocês ainda vão adquirir, né? Nesse curso a gente não vai utilizar. Então seria isso aqui no próximo, é o kitzinho Uno. E a gente vai acoplar isso no motor, né? E também tem a pontezinha H, só para a gente... Que isso daqui é importante para a gente controlar os motores em separados. Então, essa minha pontezinha que eu tenho aqui, ela permite controlar 2 motores. E esse controlar significa a gente, por exemplo, no carrinho, a gente pode ir para frente, dar ré, controlar a rotação. Então, são interessantes. E para funcionar bonitinha a ponte H, normalmente a gente precisa de uma alimentaçãozinha externa. Então, precisa ter o Arduino, o computador mesmo vai alimentar, né? Apesar que ele também pode ter uma alimentação externa. E a ponte H também. Então, esses aqui são os componentes, assim, eu acho que já tem a lista, né? Só para mostrar para vocês que isso daqui é mais básico, depois vai ter mais passos para frente, né? Então, a gente dividiu para não ficar tudo numa única aula, né? Para ficar mais... Assim, para a aula de hoje, super tranquilo, né? Quem não tiver esse mais sofisticadozinho aqui, não tem problema nenhum. Bom, deixa eu compartilhar agora aqui minha tela, né? Para a gente ir aqui para o nosso slide aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, eu preparei uma aulazinha aqui, bem simples. Não tem nada de sofisticado, eu vou até tentar andar assim um pouquinho mais rápido, é só para dar uma contextualizada no motorzinho de corrente contínua, que é esse cara aí que a gente está
trabalhando aqui, ou DC, né? E aí depende muito se está em português, se está em inglês, né? Aqui estão os professores, então, deixa eu habilitar aqui a canetinha. Então, eu sou esse daqui, então fiquem à vontade para enviar e-mail para mim no final, ou simplesmente relacionar através do Moodle, né? Então, fiquem tranquilos, podem mandar mensagem para mim, não tem problema nenhum. E-mail, Moodle, tranquilo. Aqui um sumáriozinho, eu vou explicar para vocês qual é a diferença de um motor de corrente alternada, um motorzinho de corrente contínua, os tipos de motores. Aí explicar um pouquinho mais dos motores de corrente contínua. É a funçãozinha dessa coisinha amarela aqui que é interessante, porque foi pedido, né, solicitado esse tipo aqui também, que vocês comprassem, né? Fazer algumas montagens. Então, a gente vai ter dois tipos de montagem. Uma atividade 1. A montagem a gente pode fazer com 2 pilhas, com 4 pilhas, né? Mas aí está relacionado muito com o tipo de motor que vocês compraram. Então, eu vou explicar um pouco isso também. Atividade 1, basicamente, é fazer a montagem do motor funcionar. A atividade 2 é algo mais sofisticado, que está relacionado com o último slide que o professor Binami mostrou para vocês, que é conseguir mensurar a velocidade com que o eixo do motorzinho ele gira, né? Então, aqui a gente tem o nosso eixozinho, né? Qual é a velocidade que esse carinha roda, que a gente chama isso de rotação por minutos, né? Ou em hertz, né? Que aí seria a frequência, né? Só que aí está em 1/segundos, né? Mais usual, assim, para você especificar um motor, é sempre em RPM, que é o número de rotações, número de voltas, né? Que ele vai dar por minuto. Que aí está relacionado com esse eixinho, a gente consegue mensurar, aí a gente vai fazer utilizar algumas ferramentas que são de fácil acesso para a gente fazer esse tipo de coisa. Aí eu deixei, então, essa daqui é basicamente uma montagem bem simples, né, que está relacionada com esse item aqui. E aqui um opcional, assim, para aqueles que tiverem, assim, super à vontade, é um desafio, né? E o ano passado eu tinha colocado um outro desafio que é para fazer o discozinho de Newton, né? Que é bem legal. Então, isso daqui a gente tem na internet, é fácil da gente imprimir. A ideia é que isso daqui fique branco, né? Só que para ficar branco, assim, depende muito da tonalidade das cores e da frequência que você gira. Então, assim, a experiência do ano passado é que poucos conseguiram ficar próximo de branco, porque a pilha tem que estar novinha, né? Digamos assim, e as cores têm que estar certinho, sabe? Mesmo você pegando um arquivinho de internet. Então, os objetivos básicos é explicar o funcionamento, assim, bem rapidinho, e o que é um motor de corrente contínua, que são os que a gente vai operar no nosso curso. A funçãozinha de um redutor, que é importante, e montar com 2, 4 pilhas, porque que a gente monta eles em série, esse tipo de coisa. Então, o que diferencia o motor? Então, a principal coisa é a fonte que você está alimentando. Então, pilhas, né, que nem essas coisas aqui, ó, que a gente está mostrando, isso aqui é a corrente que a gente chama de contínua, né? A corrente contínua é aquela que a tensão não altera, né? Então, aqui, se você, por exemplo, essa pilha aqui é de 1,5 volts. Então, aqui, ó, a gente vai ter 1,5 volts. Estou apanhando um pouco escrever aqui, porque eu estou com a mão direita, sou canhoto. Ó. Então, é constante. Ó. Quando você tem corrente alternada, que é aquela que a gente liga todos os equipamentos da nossa casa, né? 110, 220 volts, a tensão está oscilando entre positivo e negativo. Então, o motorzinho, ó, trabalha com a tensãozinha constante de 1,5 volts ou 5 volts, né? Então, eu vou entrar melhor nessa especificação. Por que tem corrente alternada e corrente contínua, né? Basicamente, a diferença entre elas são você utiliza quando você quer transmitir. Então, a corrente alternada ela tem menos perdas, né? Então, é mais fácil de você transmitir. E o sentido da corrente, né? Então, basicamente, a tensão ela é fixa, né? E a outra, a tensão fica alternando entre positivo e negativo no seno. E aqui a gente tem os tipos de motores, né? Então, basicamente, os motores são divididos em 3 tipos. Temos os motores de corrente alternada,
os motores de corrente contínua, né, que é o nosso casozinho aqui, e os motores universais, que eles tanto funcionam em corrente alternada quanto em corrente contínua, né? Então, esses motores universais aqui, eles operam com qualquer fonte de alimentação. Aí, um motor de corrente alternada são esses motores que estão aí quando a gente quer uma grande potência, né, digamos assim. Então, esses motores aqui, eles só funcionam com alimentação em corrente alternada. O motor de corrente contínua, a alimentação tem que ser em corrente contínua. O que é um motor? Então, basicamente, o conceito de motor, ele faz a conversão, né? O que ele converte? Energia elétrica em energia mecânica. O inverso dele, né, que é um gerador. Então, o gerador é o que tem nas usinas, né, hidroelétricas. Ele faz o contrário, né? Então, ele converte energia mecânica em energia elétrica. Energia mecânica é a rotação do eixo, a gente pode dizer isso. Então, quando o eixo girar, a gente vai ter essa energia mecânica, que no fundo é medida através de potência, né? Então, o eixo, você vai ter uma tua potência elétrica que vai ser convertida na potência mecânica, né? A potência elétrica é o produto entre a diferença de potencial, que é a voltagem, né? Por exemplo, aqui 1,5 volts, né? Que depende de quantas pilinhas você coloca aqui em série, versus a corrente. E a potência está relacionado com a rotação, né? Um dos parâmetros. Então, quantas voltinhas ele está dando pelo torque no eixo. Então, o eixo vai ter uma certa resistência para você parar ele, né? Isso a gente chama de torque. A gente está mais acostumado com torque quando dirige o carro. Olha, o carro precisa de mais torque ou menos torque. Bom, então aqui, ó, só para vocês visualizarem, né, ó, a diferença de motor de corrente contínua, que é esse da cara, e o motor de corrente alternada. Isso daqui é visualmente externo, né, mas tem muitas diferenças na construção dele, certo? Aqui a gente não vai entrar em detalhes, mas assim, a principal que diferencia um ou outro é a precisão, né? Então a gente tem que o motor de corrente contínua, você tem uma precisão maior. Então, o que é essa precisão? Ponto de parada, rotação. Então, você consegue fazer um controle melhor desses parâmetros, né? Então, por isso que em algumas aplicações, o motor de corrente contínua ele é mais utilizado, e em outras, os de corrente alternada. Então, é basicamente a aplicação que define qual que você deve utilizar e não. Aqui só um detalhe de construção, né? Eu não coloquei aqui o detalhe de construção do motor de corrente alternada, só o de corrente contínua, né? Mas aqui é só para vocês terem uma ideia deles, né? Então, aqui a gente tem o nosso eixozinho, né? Que são as partes. O comutador, que é uma parte importante que faz com que o eixo gire, né? Então, aqui a gente tem os comutadores que... Aqui ele tem uma escova, que não necessariamente tem uns mais sofisticados que não tem escova. Então, aqui o teu estator ele fica parado, né? Que esses ímãs permanentes aqui, que são a parte norte, a parte sul, ele fica paradinho, alternado não. E o que gira, no fundo, é toda essa parte aqui que está acoplada, né? Essa bobina, que é a parte girante do nosso motorzinho. Então, bem simples aqui e rápido, né? Que não é muita ideia desse curso. Os motores de corrente contínua, eles são divididos em duas partes. Então, o motorzinho de passo e são servos motores, né? Que são os mais sofisticados, né? Obviamente que tem um nossozinho aqui. O que difere ele, basicamente, é o controle dessa relação do torque, digamos assim, né? O motorzinho de passo, quando você fica a rotação, que é um parâmetro que você controla, varia também o torque. E o servomotor é um equipamento que você consegue controlar melhor o torque, ou seja, manter o torque mais constante com o seu uso. Obviamente que o servomotor é mais complicado da gente fazer o controlador, né? Então, basicamente assim, bem rapidinho seria a diferença entre os tipos. Então, a gente está utilizando esses motorzinhos aqui que vocês devem ter comprado, né?
Então, isso aqui eu peguei do site do fabricante que eu comprei. Então, se quando vocês compraram ou adquiriram, a escola adquiriu o kitzinho de vocês, vem as especificações. Então, esse motorzinho aqui, que é o menorzinho, ó, que é esse do lado esquerdo, ó, então a tensão de operação é de 3 a 6 volts. Então, essas pilhazinhas aqui, ó, é de 1,5 volts. Então, o recomendado é que você ligue duas, que vai dar 3 volts, né? Porque se você ligar duas em série, é 1,5 mais 1,5. É o mínimo para ele funcionar adequadamente, 3 volts. Se você ligar 4 pilhas em série, né? Que é ligar, por exemplo, um conjuntinho desse daqui, ó, que é ligar, montar direito que está aqui, aí você liga o preto com o vermelhinho e esses dois aqui você liga dos motorzinhos, tá? A gente vai conversar isso daqui a pouco, com mais detalhes, né? Aí a gente chega nesses 6 volts, né? Se as pilhas estiverem carregadas, forem novinhas, né? Por exemplo, eu estou aqui com uma pilha recarregável. Às vezes é difícil dela voltar a ter 1,5 volts, né? Mas, então, aqui ele está especificando, olha, trabalhar de 3 a essa outra é igual, né? Então a gente não pode colocar mais pilhas, né? Por exemplo, 6, ficar aumentando a potência dela, porque senão a gente corre o risco de queimar o motorzinho, vai passar uma corrente maior do que suporta e o motorzinho pode queimar. Aí aqui ele dá mais especificações, ó. Corrente aqui que passa por ele, né? 200 mA, 6 volts. A velocidade de rotação, aquilo que o Minami estava comentando, né? Em 3 volts, ele pode chegar a 500 RPM, que é número de voltas, 5.000, desculpa. Em 6 volts, 10.000. Isso daqui eu acredito que seja sem carga. O eixinho simplesmente rodando sozinho, que nem está aqui. Se você colocar uma resistência, provavelmente ele não vai rodar nessa rotação, né? Provavelmente vai cair. Por isso que se usa esse amarelinho aqui, que chama redutor. E esse cara aqui agora já muda um pouco a rotação, né? Então percebam, sem carga aqui rodava 5.000 e 10.000. Agora vai passar a rodar aqui a 200 RPM e 90 RPM. Então antes rodava a 5.000, aqui vai passar com 3 volts, que é com 2 pilhas ligadas em série, né? E aqui vai passar a rodar a 90 RPM. Por que tem essa redução? Essa redução ocorre por causa dessa parte amarelinha que a gente chama redutor. Então, o que faz um redutor? Ele reduz o número de voltas que o teu eixinho vai dar. Quando ele reduz o número de voltas, então outra grandeza que aumenta. Então, assim, como a gente está falando de energia, a gente sabe que a energia ela não se ela é convertida, e nessa conversão, obviamente, que há atrito, há perdas, mas ela tende a se manter. Então, se um parâmetro diminui, significa que o outro parâmetro deve aumentar. Então, por que se usa isso? Se usa para reduzir a rotação e aumenta o torque. Por que é interessante aumentar o torque? Porque você tem um carrinho que um dos objetivos do curso é que no final você faça um carrinho. E muitas vezes você precisa de torque para ele se movimentar, por causa do peso. Então, quanto mais pesado é o seu carrinho, mais que você precisa ter nesse motorzinho para fazer andar. Ah, não posso colocar mais energia? Pode, mas não nesse motorzinho, porque ele só vai até 6 volts. Então, às vezes, você se limita em uma coisa, então você precisa ter outra coisa para fazer funcionar. Dá para fazer esse amarelinho, tá? Se você tiver, por exemplo, uma impressora 3D, ou simplesmente comprar algumas engrenagens, você consegue simplesmente fazer o que está aqui dentro, né? Não é nada de outro mundo, eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Então, esse amarelinho aqui ele tem uma funçãozinha importante futuramente no nosso projeto. Então, aqui só explicando rapidinho, assim, bem usual do nosso dia a dia, uma bicicleta. Se alguém de vocês tiverem aí bicicletas que tenham marcha, né? A função desse amarelinho é simplesmente igual a uma bicicleta que tem marcha, né? Então, por exemplo, se você quer está andando de bike e você tem uma subida pela frente, né? Aí o que você faz? Você vai mexer nas relações da sua
catraca e da sua coroa. Essa mudança de relação te facilita a subir. Por que facilita a subir? Porque você ganha torque no pneuzinho de trás. Então, quando você coloca, por exemplo, na catraca maior e na coroa menor, que é da frente, você está com um redutor. Então, você diminui a rotação e aumenta o torque. Isso você consegue subir. Aí, quando você está na descida, aí você percebe que você não consegue usar essa combinação. Aí você tem que fazer o contrário, né, que é um amplificador. Aí você coloca na coroa maior e na catraca menor. Então, na descida, você quer ganhar velocidade, né? Aí você faz essa configuração. E a mesma coisa, por exemplo, no automóvel. Automático, mecânico, CVT. Então, a ideia básica é sempre a mesma de transmissão. Então, isso daqui é uma forma de você alterar lá agora. a grandeza da potência, né, mecânica. Então, isso é interessante e é a função dessa partezinha amarela aqui do nosso motorzinho, né? Então, isso é importante para o nosso projetinho futuro, né? Então, não se preocupem, para o de hoje não é importante e para o curso também, o básico a gente também não explora, porque a gente não está aumentando o conhecimento que a gente vai fornecendo para vocês, né? Mas aí depois, quando a gente for entrar mesmo na montagem, né, que é o avançado, aí é importantezinho a gente talvez ter esse motor aqui. Na montagem, alguns cuidados, né? Então, aqui, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é sempre descascar adequadamente, né? Quem está com esses fiozinhos, ou quem comprou esses fiozinhos de cobre aqui, eles são revestidos, né? Eles são esmaltados, né? Eu não sei como que vocês vão fazer as ligações. Tem os jumperzinhos também, que vêm com o kit Arduino, que são bem legais. Eu, por exemplo, às vezes uso esses fios aqui com bananinha, assim, para facilitar, porque para fazer a montagem para vocês é chatozinho, né? Que é esses clips aqui que ajudam, né? Mas, assim, aí vocês ficam à vontade para fazer a ligação de vocês da forma com que vocês acharem mais fácil e interessante, né? A outra coisa é a montagem das pilhas. Por exemplo, eu comprei esse kitzinho aqui. Aqueles que não tiverem, tranquilo, acho que é só o contato aqui, enrolar com a fita crepe para que fique estável, né? Ou colocar as pilhas num palitinho de sorvete, enrolar com a fita crepe para melhorar ainda a estabilidade. Mais interessante ainda, isso tudo eu estou te falando para vocês porque muitas vezes a gente faz o sozinho, né? Então fazer sozinho é chato. Mas se tiver ajuda, né, do companheirinho, de um companheiro, fica simples mais tranquilo a gente fazer essas montagens, né? Quando a gente só tem duas mãos, às vezes desconecta aqui, você liga ali, desconecta ali, é chato. Então, se a gente nos ajudar, fica mais fácil. Aí, as cargas, a outra coisa, meu motor não está rodando muito rápido, o que está acontecendo? Provavelmente está conectado com suas pilhas, né? Então, se a pilha não estiver carregada, né? Então, isso afeta a rotação do motor. Então, aqui eu comentei, olha, eu estou com duas pilhinhas novas aqui e uma pilhinha recarregável aqui. Ela já está usada porque eu fiquei testando elas, né? Então, provavelmente, o meu motorzinho não vai rodar super rápido, porque esse aqui já está descarregado e esse aqui eu espero que seja novinha, né? Então a gente pode até testar. E a gente pode, obviamente, ligar os quatro juntos para a gente ter os 6 volts. Então essa ligação aqui, ó, basicamente, vai me dar 1,5 volts com 0,5 volts, que é 3 volts. A outra coisa que é importante, né? Se eu ligar invertido, tem que ligar o preto ou o vermelho, em que lado do motor? Basicamente assim, como você ligar, o eixo simplesmente vai girar num sentido. Então, isso para nós agora não é importante. Futuramente vai ser porque o carrinho, depende de como você ligar, o carrinho sempre vai andar para frente ou sempre vai andar de ré, né? Então, mas aí os dois lados do pneuzinho, né, das rodinhas traseiras, tem que estar, ou dianteiras, né, tem que estar com o mesmo tipo de ligação, senão um vai para frente e outro vai para trás, né? Mas aqui no nosso curso, por enquanto, não é importante. Então, basicamente é isso. Se você ligou invertido do amiguinho,
do colega, basicamente só vai girar o eixozinho ao contrário em relação ao outro, né? Então, aqui são as configurações. Ó. Então, aqui eu dou bonitinho, né? Então, se você não tiver isso daqui, não tem problema. Só fica mais chato. Aí tem que precisar realmente de uma fitinha crepe, por exemplo, e colar, né? As coisinhas aqui, porque senão dá trabalho fazer. Ó. Então, aí, simplesmente, você tem que ligar dessa forma. Assim, o positivo com o negativo, né? Então, sempre olhem aqui, positivo para ligar em série, né? Então, você coloca o positivo com o negativo, assim, e fica empilhando e cola aqui e tem garantia que está bem ligadinho, né? Então, isso daqui, no fundo, facilita, né? Não é nada obrigatório, mas ajuda a gente a fazer a montagem. Até isso daqui é um pouco chatinho, mas de montar. Então, isso daqui garante para nós esse 1,5 volts, né? Então, se você fizer isso daqui, ó, você vai garantir 3 volts, né? Cada pilha tem um. Se as pilhas estiverem novinhas, né? Então, aqui a gente vai ter 3 volts. Ó. E se a gente fizer isso daqui, ó, que é conectar um lado pretinho com vermelhinho para quem tiver, ou seja, aqui se eu estou olhando, ó, aqui está positivo, né? Esse vermelhinho é positivo e aqui está o meu negativo. Então, ligar o positivo com o negativo, a gente vai nessa montagem que garante os 6 volts. Ó. E esses extremos aqui, ó, a gente vai ligar no motor. Ó. Aí a gente vai ter mais rotação no motor. Basicamente é isso o que diferencia a ligação esquerda da direita. Ó, aqui, para ficar mais fácil para mim, ó, tá vendo? Aqui, ó, tá os dois aqui, ó, as corzinhas. Então, aqui, para não dar muito ruim, aí eu tenho essas bananinhas aqui que eu comprei. Deixa eu pegar uma aqui. Senão, ó, tá vendo? Descasquei os fios, aí eu pego meio chato de mexer nelas também. Peço até um pouco de desculpa, eu fico meio atrapalhado aqui, que eu já estou precisando de óculos. Então, ó, aí eu liguei o pretinho. Aí só toma cuidado, assim, quando a gente liga desse jeito, que não encosta muito isso, porque aquece. Então, pode aquecer, obviamente que não fica uma temperatura muito alta, mas pode se queimar, né? Então, toma cuidado com isso, né? Não deixe essas duas pontinhas aqui se encostarem quando você estiver nessa configuração aqui. E também porque vai descarregar muito rápido a bateria, não é aconselhável. Então, com certo cuidado, com menos... Aí você percebe até que esquenta aqui, né? Você percebe que fica até bem quentinho. Bom, vou tirar aqui, né? Sempre é bom deixar as duas sempre bem longinhas para quem está usando esse kitzinho aqui, né? Não ficar perto, não. Ó, então, isso aqui, basicamente, vocês vão conectar no motorzinho. Aí, para manter o avatar lá, né? Eu fiz o meu disquinho, então eu recortei um papelão aqui, ó. Eu coloquei um palitinho de sorvete, tá vendo? Aqui atrás. Eu fiz um furinho, coloquei com cola quente, ó. Encaixei o meu escudo do Capitão América, né? Que é o meu avatarzinho da disciplina. E para funcionar para vocês, né? Para ficar bem legal. Então, isso daqui seria a nossa atividade 1. Que vocês têm que entregar uma imagem desse, não precisa ser um vídeo, né? Um vídeo é mais fácil de visualizar o funcionamento de vocês, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês, ó, basicamente isso aqui, qualquer uma fotinha de vocês. Não sei se todos vocês têm aí todo o kit funcionando bonitinho, né? Então, aqui, se funcionar com 2 pilhas, for fácil para vocês, ótimo, né? Aqueles que quiserem fazer com 4 pilhas, excelente, né? Então, para mim, as 2 coisas são ótimas, né? Então, basicamente, ó... Oi? Para quem não tem, ó, eu fiz assim, uma dica. Eu não sei se dá para ver, de papelão, coloquei 2 parafusos, né? E, ó, coloquei o motorzinho. Fiz uma caixinha, né, também, né, a protoboard, que eu não tinha, agora eu já tenho, né, com parafuso também. E aí deu para desenvolver um projeto bem pequeno dentro da escola, mas o contato, ele funciona melhor, né, porque fica fixo. Mas eu já tenho das pilhas também. O grande problema é ZET? Isso.
a Zete comentou, não, é isso mesmo, os contatos, né? Então, isso sempre está desencaixando, né? Então, fazer esse negocinho ficar estável é o segredo do experimento, né? É fazer com que você mexa e não desconecte nada, né? E isso daí realmente é importante, ó. Então, aqui eu tenho um escudinho, ó. Por exemplo, aqui está ligado nesse com redutor. Então, eu posso vir aqui, ó, e fazer essas ligaçõezinhas, ó. Aí, assim, é um pouco chato fazer, porque se aqui, ó, onde você vai ligar é nesses espacinhos de cobre aqui. Deixa eu ver se eu mostrei aqui. Tá vendo esses ganchinhos de cobre aqui? Deixa eu pegar a caneta aqui para mostrar. É aqui que vocês vão ligar, tá vendo? E é bem chatinho de fazer, ó. Tá vendo? É uma aqui e outra aqui em cima. Daqui que tem redutor. E o com sem redutor também é igual, ó. Então aqui temos o cobre aqui acoplado. Aí tanto faz ligar o positivo quanto o negativo. Tá vendo? O que vocês vão ligar? E esse sem o redutor. Muito bem. Esse sem o redutor, esse motorzinho. Eu não estou conseguindo encaixar Aqui. a roda. Quando eu ponho o colo, ele prende. E aí não gira. Porque ele não tem aquele... É muito, né, muito rápido. Quando eu levanto o carrinho, funciona. Põe no chão, não funciona. Porque... Então, eu parei o projeto aí, porque eu falei, eu tenho que encontrar uma solução para esse carrinho andar, porque eu não ia colocar com redutor, né? Porque era muito grande. Aí eu estou meio sem saber como fazer para quando colocar no chão, esse carrinho andar. E não só quando eu estiver com ele na mão no alto. Isso aí, Zete. Isso aí é uma coisa que é interessante. Esse com redutor, o eixo que vai girar, ele já é retangular, né? Então, ele facilita exatamente isso que a Zete está comentando. Então, é fácil de você encaixar a roda e a roda não ficar girando em falso. O eixo não ficar girando em falso na roda. Porque esse daqui, ó, apesar dele ser um cilindrinho, aí fica chato do quê? De você colar ele na rodinha. Isso que ela está comentando, né? Então, só que assim, se você ligar o carrinho nesse daqui, aí aquilo que eu comentei, talvez não seja tão interessante por causa desses dois motivos. Como você vai fixar esse eixinho aqui, que ali é chato, né? E fazer o carrinho andar. Por quê? Porque ele não tem torque. Isso que eu havia comentado. Por que ele não tem torque? Porque o eixo vai rodar o máximo que ele pode, então você não consegue. Aí você tem que fazer, aí seria o curso básico, aí você tem que controlar o torque dele. É isso, aí a gente vai precisar do kit Arduino, né? Por enquanto não, e essa pontezinha H, né? Então a gente vai ver isso na sequência do curso. Então, basicamente, ó, aí fica um pouco, deixa eu pegar aqui uma montagem aqui que eu fiz, deixa eu desconectar aqui. Ó, então, para ficar estável, assim, de eu funcionar, né? Aí eu simplesmente uso assim, mas assim, aí fica a critério de vocês. Peguei essas garrinhas aqui, ó, jacarezinhos, e ligo. Mas é mais praticidade, para eu conseguir dar a aulinhazinha para vocês e não conectando nada, né? Mas vocês não precisam fazer esse tipo de coisa, né? Porque se eu não fizer isso, eu não consigo. Aí eu preciso de um auxiliar técnico aqui, porque senão não vai. Ó, deixa eu montar aqui o meu. Ó, eu coloco as garrinhas aqui, ó. Aí sobra as duas pontinhas aqui que eu ligo no meu motorzinho, né? Aí não se preocupem, né? Não dá choque porque a tensão é muito baixa, né? De um lado. Cuidado para não quebrar esse cobrezinho que tem aqui, né? Se quebrar, aí basicamente a gente perde o motorzinho, ó. Aí ele está girando. Ó. Barulhinho chato, parece que tem barulhinho de dentista, né? Ó. Colocar o fio muito rígido, quebra muito fácil. Tem que ser aquele bem... a bitola bem... número menor, né? Ó, aí deixa eu pegar aqui o meu avatarzinho. Deixa eu ligar esse com redutor, só para vocês perceberem a diferença. Vocês vão perceber que esse aqui vai girar bem devagarzinho. Ó. Já está mais parecendo com o movimento de carrinho, ó. Então, basicamente, isso daqui é a montagem do 1, ó.
Ah, eu quero que esse gire mais rápido. Aí você tem que colocar mais 2 pilhas. Então, vamos fazer isso, só para vocês verem. Aí eu tenho que vir nessa minha ligação aqui, ó, tenho que desmontar isso e vou fazer aquilo que eu mostrei para vocês. Aí só tomem cuidado para os fiozinhos não se encostarem, né? Ó, tenho 2 pilhas, aí vocês têm que pegar. Eu tenho a minha outra pilha aqui. Estava tudo aqui em cima, realmente. Deixa eu ver o que eu coloquei isso. Ah, tá aqui. Aí eu tenho que fazer essa ligação, ó, colocar preto com vermelhinho, ó. Postar os fiozinhos aqui. Não sei se alguém já está conseguindo fazer aí, como é que está? A Zete já mostrou dela, tem mais alguém que queira mostrar o que estão fazendo? Fica à vontade, pessoal. Professor, se o motor é de 3 volts, aí eu vou duplicando a carga para ficar maior, né? Coloco 6, vai queimar? Aí você fica com a corrente muito alta. Pode queimar isso. Você vai passar a voltar a potência dele de trabalho, né? Aí não é interessante. Só se as pilhas, assim, forem novas. Provavelmente, se você não tiver com a carga máxima da pilha, não é recomendável fazer isso, né? Então, no limite do motor, né? O motorzinho, esses que eu tenho, eles são iguais. A parte amarelinha significa que você tem um adicional, mas o motorzinho em si é o mesmo. Então, ele trabalha de 3 a 6 volts. Então, 3 volts com 2 pilhas, 6 volts com 4. Ó. Então, é esse conjuntinho aqui, não? E se eu fazer essa ligação aqui, aí você tem que só tomar um pouco de cuidado aqui para não encostar nada. Peguei um aqui. Se deixar os jacarezinhos empapados, é até melhor ainda. Por licença. Diga. É bem bacana ver isso tudo aí. Nos meus primeiros experimentos, minha Nossa Senhora, eu vou dando risada, nem resistores eu usei, nem sabia da existência deles. Fui mesmo por intuição. E é bacana, porque você vai testando as possibilidades, né? Então, eu usei o motorzinho, eu tirei de um carrinho do meu filho e fui testando, fui pedindo ajuda para os universitários para poder fazer as ligações. E esse jacarezinho foi um aprendizado, por exemplo. Eu não sabia, né? Eu ia juntando os fios. E o jacarezinho é um auxiliar muito bom. Se você está sozinho, é fantástico. Se você tem um colega para te ajudar, você não precisa dele. Ó, com 4 pilhas, ó, vira bem mais rápido. Ó. Ele ganha uma animação. Ó. E se você ligar isso daqui no outro, né, sem um redutor, você vai ver que aí fica realmente um dentista ali, né? Aí fica fantástico. E esse seu avatar é um facilitador, né? Vamos combinar. Essas coisas, essa é a ideia do Professor, eu coloquei um enforca-gato aqui, ó, aprendi com uma fita puff na pontinha. Funciona. E aí eu consigo, quando ele gira aqui, eu consigo ver a velocidade dele. Na tela ele nem aparece, ó, ele está girando. Se eu desligar a pilha, ele aparece aqui, ó. Aquilo que o Minami comentou, da gente tentar medir a velocidade. Deixa eu passar aqui para o próximo. Ó. Então, isso daqui é mais assim, eu coloquei de opcional. Se vocês quiserem submeter a foto disso funcionando, eu fui atrás. Será que a gente consegue medir? O curso passado, eu tentei fazer com a câmera do celular. Não funciona muito bem. Aí depois eu dou uma rápida pesquisada, com o microfone funciona que é uma maravilha, né? Só que aí, ó, eu peguei com um motorzinho que não tem um redutor. Se quiser fazer com um redutor, ótimo também. Aí eu simplesmente peguei aqui, cadê minha fita crepe? Nossa, tá bem aqui no meu nariz, ó. Peguei a fita crepe e passei aqui, ó, para ficar bem flexível, ó. No fundo é só para ficar molinho, ó, tá vendo? A ideia é que isso daqui bata no microfone do celular, ó. Então, você coloca aqui para funcionar e vai bater no microfone do celular. Simples assim. E quando você fizer isso, você coloca para gravar. Acho que todo celular tem um aplicativo de som, né? Para gravar som, não tem? Ó. O meu tem aqui. Som. Ó, o meu é esse daqui, né? Eu acho que daí depende... Eu não sei se o Android, eu acho que todos eles têm.
O meu é esse daqui. Então, quando você grava o som, você vai ter isso daqui, ó. Ele batendo, obviamente, você fica num lugar que não tenha muito ruído, né? Não tem ninguém conversando, só um motorzinho batendo. Então, cada um desses picos aqui é a batida da fitinha crepe no microfone do celular. Aí você consegue saber quantas batidas deu no intervalo que você quer medir. Aí você consegue estimar a rotação do seu motor. Por exemplo, isso aqui então é uma atividade opcional, só para a gente levantar a grandeza de quantas voltas ele está dando no intervalo de tempo. E aí a gente consegue criar o RPM, né? Converter isso em RPM. Então, deixa eu pegar aqui o meu experimentozinho só para mostrar para vocês. Aqui eu fiz um bem simples, né? Para colocar nos slides. Né? Então, ó, só envolver a fita crepe aqui, bem simples. Acho que eu dei 2 voltas ou 3 voltas aqui de fita crepe sobre ela mesmo, colando, né? Para ficar mais rígido. Aí vocês podem até testar isso. Assim, vai bater com o dado do motor? Não. Pode ser que bata essas pilhas forem exatamente novinhas, né? Aqui as minhas, quando eu fiz isso aqui, minhas pilhas não estavam com 1,5 volts. Eu tenho um multímetro, medi, estava perto de 1 volt, então eu estava trabalhando com 2 volts, que é até abaixo do que o motor recomenda, né? Deixa eu fazer aqui a ligação para vocês verem. Eu não vou fazer com 4 pilhas, senão talvez fique muito rápido. Vou pegar aqui 2 pilhas e fazer essa ligação aqui só para vocês verem. Né? Vou pegar essas 2 pilhas aqui que estão mais novinhas, ó. Deixa eu ligar aqui. Ixi, eu estou precisando usar óculos, pessoal. Essas coisas aqui, já não consigo mais fazer ligar as coisas aqui. Ó, fiz aqui ó, só com 2, né? Para não girar muito rápido, porque com 4 ele gira mega rapidinho. E não, mas como que está o tempo aí? Eu não estou acompanhando aqui. Tá tranquilo, pode acabar de boa, tá tranquilo. Ó, aí o que é chato normalmente é ligar aqui no motorzinho, né? Tem uns jacarezinhos aqui, aqui o que a Zete comentou, nossa, devagarzinho, ó, tá vendo? Tá girando aqui, ó. Aí basicamente você deixa bater aqui, ó, de uma maneira bem tranquila, ó. Coloca aqui para gravar o sonzinho, né, ó, no teu microfone, ó. Opa, desconectou, tá vendo? Não preenchi direito. Espero que não tenha quebrado. Deixa eu voltar aqui. Ó, tá aqui, ó, já não está rodando com aquela maravilha, né? Então, ó, aqui ele está gravando, ó, mas muitas vezes ele está gravando mais o meu som, ó, que eu estou comentando com vocês, ó. Aí eu vou parar de falar, ó, deixar bater. Aí, ó, quando ele começa a bater, ó, vocês vão perceber que vai aumentar a intensidade, ó. Deixa eu bater mais um pouco aqui para mostrar para vocês. Aí o segredo é deixar bater bem de raspão, né? Não deixar ele bater muito, senão ele altera a rotação. Né? Então, aquele bater bem suave. Aí vocês vão pegar uma janelinha de tempo. Aí o que eu fiz? Eu tirei um print da tela, né? Dá para fazer no próprio celular? Dá. Então, deixa eu parar aqui a gravação, ó, salvar aqui as minhas imagens, né? E aí vai aparecer, ó, eu rodando aqui, ó, na janelinha de tempo que eu simulei, ó. Ó, o motorzinho até fazendo barulhinho. Ó. Deixa eu pegar aqui o intervalo que ficou fazendo barulho. E o que são esses barulhos? São, no fundo, os picos, né? Então, se você olhar aqui, ó, você tem uns picos. Ó. Aí você tem que pegar uma janelinha de tempo que você acha que é interessante, ó. Então, aqui eu fiz a minha figurinha. Então, eu exportei, tirei um print dessa telinha aqui, ó, que é essa de baixo aqui, ó, que eu mostrei para vocês, ó. Um print de um intervalo todo que eu fiz. Então, aqui eu gravei 16 segundos, né, ó, de bater.
Peguei aqui uma janelinha que eu achei interessante. Ó. Eu peguei aqui do intervalo de 6 segundos até 8 segundos. Ó. Então, aqui, ó, o boxezinho, ó, de 6 segundos até 8 segundos. Ó. E contei o número de picos aqui dentro. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e foi. As minhas continhas aqui deu perto de 30 picos em 2 segundos. Aí, lembrando, RPM é 1 minuto. Quantos picos eu tenho em 1 minuto? Aí eu tenho que multiplicar. O ideal é sempre fazer uma média, né? Faça isso 3, 4 vezes ou simplesmente vai pegando uma janelinha maior. Se você pegar 1 minuto, vai dar um trabalhão para contar os picos, né? Excelente, se você conseguir ficar contando, né? Eu peguei 2 segundos porque era mais tranquilo de contar os picos. Então, para ter RPM, é 1 minuto. Então, 1 minuto, 60 segundos. Se eu peguei só 2 segundos, né? Aí eu tenho que fazer essa multiplicação aqui por 20. Então, peguei os 30 picos e multipliquei. Opa, o que eu acho que eu fiz? Eu tenho 2 segundos para ter 1 minuto, eu tenho que multiplicar por 30, né? Então, peguei os 30 picos e multipliquei por 30 segundos para poder ter 1 minuto, né? Porque isso aqui é em 2 segundos. 2 vezes 30, eu tenho 60 segundos, que é 1 minuto. Então, o pessoal que ficou 30 vezes 30, não, mas aqui eu tenho pico e aqui eu tenho para converter para 1 minuto. E com isso eu resolvo o meu probleminha. Então, eu fiz aqui para 2 segundos, né? Não 20, né? Ó. Então, aqui eu coloquei, não é 20 aqui, por isso que me gerou confusão. Eu fiz para 2 segundos, multiplicando por 30, eu tenho 1 minuto. Então, eu peguei 30 vezes 30, cheguei a uma rotação de 900 RPM. Aí não bate com o do motor, né? Por quê? Porque aí depende da carga que eu dou nas pilhas, né? Obviamente que ao bater no celular aqui, isso também vai gerar uma perda de energia, faz com que ele rode menos. Então, tudo isso afeta. Talvez, se você usar o com redutor, vai ficar com um resultado mais fiel. Eu fiz esse daqui porque, no fundo, ele é mais difícil, porque ele roda mais rápido. Esse daqui, acho que vai dar uma resposta bem bonitinha com o que o motor definiu. Então, eu não fiz com esse daqui, porque eu não sei se a maioria de vocês tem esse. Eu sei que a maioria de vocês acho que tem esse daqui. Então, eu preferi fazer com ele só para mostrar para vocês. Alguma dúvida aqui, pessoal? Vocês querem fazer alguma pergunta que vocês acham que é interessante? Então, só lembrando, esse daqui é opcional, né? Aqueles que acharam legal e querem esse daqui, maravilha. Vai ser bem... Professor, diga. Eu posso usar bateria de 4 volts? Pode, melhor ainda. É porque aí você simplifica, né? Se você tiver esse acoplamento... Aqui, eu fiz assim, ó. Isso daqui, essa bateriazinha é super legal quando a gente for no básico. Aí eu tenho esse acoplamentozinho aqui, né? Ó. Se você ligar isso daqui, ó, quando você for isso daqui na ponte H, nossa, aí é outra coisa, outro contato que você evita. Legal. Costas. Nossa, você fez um negócio chique demais. Beleza. Maravilha. Professor, aquela montagem que eu fiz com o enforca-gato, a gravação fica... Quer ver? Peraí. Oi, eu dei um... Quer ver? Peraí. Já passou, né? Deu para ouvir? Deu. Funciona também com enforca-gato, né? Legal. Porque ele bate bem forte, ó. A tua ideia com enforca-gato, então a ideia da Soraya é substituir a fita crepe com enforca-gato. O gráfico fica assim, ó. Legal. É porque dá um pouco esse pico de descontinuidade que às vezes a gente afasta ou não, né? Então é o mais chatinho. Que se a gente fizesse uma bancadinha, que nem
Esqueci quem que sugeriu mesmo, fez aquele kitzinho super sofisticado de montagem. Aí aquilo ali a gente consegue padronizar as distâncias, né? Aí Sim. fica bonitinho o gráfico do som. Aí, deixa eu só parar aqui, depois eu posso voltar, né? Só para mostrar aqui, eu já deixei no Moodle, deixa eu voltar aqui e compartilhar mais a minha tela aqui do... Deixa eu pegar a tela inteira. Aqui. Eu já deixei isso daqui pronto no Moodle para vocês. Então, se vocês entrarem aqui no Moodle, ó, então aqui vocês já conseguem enviar a lição de casa. Aqueles que quiserem enviar da montagem, é o básico. Aqueles que quiserem colocar o opcional, excelente, né? Basicamente são fotos, né? Não precisa fazer nada mais sofisticado do que isso. E aqui eu já coloquei a presença, né, relacionado à linha do motor DC, né? Então aqui tem um questionário bem simplesinho, verdadeiro ou falso. Aí já fiquem à vontade quando vocês tiverem, não precisa fazer hoje, pode fazer ao longo da semana, né? A presença da aula, então super tranquilo. E a submissão aqui de 2 imagens, aí fica a critério de vocês, o que for mais fácil vocês fazerem, né? Professor, uma dúvida. Diga. Na questão da postagem dessa lição de casa, eu vou ter que postar junto com o motor, que eu já desenvolvi, na verdade. Eu estou fazendo uma energia eólica na escola, eu já desenvolvi as hélices, eu até uso o motor, aquele com redutor. Tá. Mas, então, já tenho pronto. Mas eu vou ter que criar também e postar junto o diário de bordo online, ou é para a próxima lição? Não, acho que se você quiser fazer com o diário de bordo, também acho que funciona. Não tem problema, não. Você pode fazer aí. Eu acho que aí está excelente. Se fizer com o diário de bordo, melhor ainda. Porque eu estava pensando assim, porque a gente está fazendo, ao longo de todo o curso, a gente está fazendo aquela postagem onde você vai incluindo cada coisa que você faz dentro do diário de bordo. Tá, excelente. Aí nessa aula que foi dos motores, então inclui como se fosse uma nova aula e com todas essas imagens, né? Isso, pode ser, excelente. Eu posso até alterar aqui para ficar isso, depois eu faço essa alteração, que eu acho que fica bem. Rony, Diga. a professora Viviane perguntou no chat que ela não entendeu a conta do RPM. Ah, tá, a gente volta lá. Deixa eu voltar aqui que eu estou sem o chat aqui, deixa eu abrir o chat aqui. Viviane, no fundo, assim, o que dá mais trabalhozinho? Você tem que abrir, quando você olha aqui no seu celular, você gravou, então, assim, você gravou lá 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto, você deixou gravando. Então, o aplicativo, esse que eu usei aqui é o aplicativo natural que está no celular. Se você quiser instalar um outro, né? Eu não fiz isso, mas tem diversos no Android, iOS, e aí eu peguei simplesmente o que estava aqui, que era o mais simples deles, né? E por isso que ele não tem tanta ferramenta, né? Porque ele é bem básico. E até para dar zoom nele, ele é um pouquinho mais trabalhoso. Então, ó, por exemplo, se você ver aqui, ó, o meu funcionando, ó, aí, o que eu fiz aqui para conseguir dar um pouco de zoom nele, só para voltar em mais detalhes? Eu vim aqui, ó, se você vir no 3 botãozinhos, ó, você consegue editar. Tá vendo? Aí ele marca tudo. Ó. Aí ele te deixa dar um zoom aqui, ó, tá vendo? Aí você consegue espichar a tela, né? Ó. Você consegue assim com a mão, ó, fazer isso assim, assim, ó, você consegue pegar uma janelinha maior. Aí foi isso que eu fiz. Eu peguei uma janelinha maior. Se você olhar aqui, se você que está difícil das cores, aí ele vai dar uma escala no tempo, né? Então aqui vai dar de 4, 6, então aí é a variação em segundos. Você está indo de 4 para 6 segundos e 6 para 8. Então o que eu fiz aqui no meu? Eu peguei desse todo aqui, ó, eu medi para ficar mais fácil. Eu peguei aqui, ó, dos 6 segundos até 8 segundos, ó. Aí eu contei quantos picozinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até dar
os 8 segundos. Então, eu medi quantos picos tem em 2 segundos. Se você quiser pegar um intervalinho maior, ótimo. Se você quiser tirar a média, eu quero pegar... eu vou pegar dos 6 a 8 segundos, vou folgar até os 10 segundos, vou pegar dos 10 aos 12 segundos. Eu quero pegar, sei lá, dos 6 aos 10 segundos. Excelente. Aí é que quanto maior o intervalo, mais picos para contar, né? Eu fiquei com 2 segundos aqui para contar 30 picos. Então, aí, para a gente ter o RPM, então o RPM é 60 segundos, porque um RPM é 1 minuto. Aí eu medi 2 segundos, então eu tenho que pegar 30 picos e multiplicar por quanto está faltando em tempo, né? Se eu medir 2 segundos, para ter 1 minuto, eu tenho que multiplicar por 30, né? Então, ele ficou 30 vezes 30, vai me dar o número de RPM. Se você mediu em 1, por exemplo, aí você tem que multiplicar por 60. Aí, o único cuidado é aqui, ó. É o intervalinho que vai dar no aplicativo. Então, aqui eu peguei de 6 segundos até 8 segundos. O meu aplicativo, ele dá, ó. Então, aqui é 6 segundos. Deixa eu tirar essa janelinha aqui, ó. Aqui é 8 segundos, ó. Então, aqui, esse intervalo aqui, ele está indo de ponto 25, né? Então, aqui seria 25, 50, 75, 8, né? Então, esse intervalinho aqui, ó, aí você está com ponto 25 segundos, ó. Cada janelinha desse daqui, ó. Não, está indo de 2, então aqui é meio segundo. Cada janelinha dessa daqui, ó, é meio segundo. Então, meio segundo. Então, aqui você teria 0,07 segundos. Ó. Então, essa distância aqui, ó, aqui tem meio segundo também. Isso aqui no meu aplicativo. Então, cada tracinho aqui é meio segundo. Meio, meio, meio e meio. Se eu quisesse medir 1 segundo, eu teria que medir até aqui, ó. Aí eu multiplicaria quantos picos que tem aqui por 60. Porque eu estou medindo 1 segundo, para ter 1 minuto, eu preciso ter 60 segundos. Aí eu faria a multiplicação por 60. Então, quantos picos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E seria 14 vezes 60. Tranquilo, Viviane? Oi, tranquilo, obrigada. Entendi. De nada. Mais alguém está com dúvida, pessoal? Posso falar só o finzinho da aula para o pessoal que antes do café? Posso falar um momentinho só? Se o professor pode tirar a tela para mim colocar... Opa, desculpa, Minami. Tirei. Obrigado. Então, só, pessoal, para finalizar, né, antes do café. Então, estão vendo a minha tela aqui o encerramento do curso era presencial? Todos estão vendo isso ou não coloquei? Estão vendo? Ok. Então, pessoal, como a gente tinha avisado, né, os cursos de Arduino serão presenciais. Então, a gente combinou com a PROEC e com as coordenações nossas aí, né? Ricardo e o Marco, que a gente vai fazer a última aula nossa desse nosso módulo presencial, né? Então, próximo sábado será na UFABC. Eu não tive a sala ainda, porque eu pedi hoje e recebi a resposta ontem, né? E eles não me deram a sala ainda, mas... A gente coloca tanto no Moodle quanto no WhatsApp, né? A sala que vai ser. Então, a gente vai ter uma aula teórica finalizando, né? Numa sala grande. Depois, no intervalo, a gente vai apresentar os laboratórios, tá? Então, também, é outra coisa. Quem vai usar notebook em casa, se pode trazer semana que vem, porque a gente vai usar no curso. Então, a gente vai configurar. Quem já está configurado não precisa trazer, mas quem ainda não configurou para o Arduino, traz que a gente vai configurar, né? Tá?
E a gente também recebeu os materiais de secretaria, caderno, caderno pequeno, pasta, né? Então a gente vai compartilhar com vocês, né? E logicamente vamos fazer uma foto final do nosso curso, tá bom? Então, pelo menos para a gente se conhecer antes das aulas práticas, e a gente vai apresentar os laboratórios, né? E também apresentar os laboratórios e também dar a chance de receber os notebooks, tá? De vocês. Receber não, lá na hora configurar, né? Então, alguma dúvida no que eu comentei agora? Ou até, perdão, de repente a gente não deu tempo de fazer da parte que eu comentei, né? Então, antes do intervalo, pessoal, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu já corrigi os slides aqui e já vou botar esses slides no Moodle, né? Perdão, deixa eu só ver a lição de casa, então. A lição de casa da nossa parte é dupla, né? Tá? Da parte da parte que eu dei, né, pessoal? Lição de casa parte A é o seguinte, né? Refletir algum momento de aprendizado onde você teve um MKO. A aula é 9 horas, viu, Fábio? É no mesmo horário, né? 9 horas, tá? 9 horas. Alunos que precisa levar alguma coisa, semana que vem não tem aula não tem aula de nenhum componente a mais. É só o notebook. Quem quiser levar alguma coisa porque não conseguiu fazer, a gente tira plantão de dúvida, né? Tá bom? Perfeito. Então, a gente vai colocar tudo no Moodle. Mas é no campus de Santo André, tá? Campus de Santo André.